Boa noite, meu nome é Felipe. Vamos para mais uma live de leitura bíblica, mas antes vamos começar com a nossa oração. Senhor Jesus, que o Senhor esteja presente do começo ao fim dessa leitura, que o Senhor esteja conosco, que o Senhor coloque em minha boca qualquer palavra necessária para a explicação dessa passagem. Agradeço por estar conosco, Senhor. Bom, vamos lá. A leitura de hoje é Salmo 139. Mas antes eu vou ler a introdução do livro de Salmos da Bíblia King James 1611, a versão Bíblia Spurgeon. Com o livro, é uma coleção de muitos salmos diferentes, escritos ao longo de grandes períodos de tempo. Não há apenas um autor para essa coleção, de longe. A designação mais comum nos títulos é Salmo de Davi. Pode se referir a Davi como autor desses salmos. O papel dele como músico na corte de Saul, 1 Samuel 16, 14, 23, bem como suas experiências como pastor, soldado e rei, tornam um provável candidato à composição desses salmos. O problema é que a menção do nome de Davi nos títulos consiste em uma construção hebraica ambígua. Trata de uma preposição ligada ao nome dele. Outros incluem designação de Salomão, como o Salmo 72 e o 162. Asaf, o Salmo 50 e do 73 ao 83, filhos de Corá, o Salmo 42 e do 44 ao 49. Etan, o Salmo 89. Emã, filho de Corá, o Salmo 88. E Moisés, o Salmo 90. Todos esses usam a mesma preposição hebraica que aparece com o nome de Davi. Então tem a mesma ambiguidade em relação à sua autoria. No caso de Asaf, embora ele fosse um dos principais músicos de Davi, 1 Crônicas, capítulo 6, versículo 39, o próprio nome passou a ser associado a um grupo de músicos com o mesmo nome. Ed. Eu esqueci o que é. Peraí, deixa eu ver qual que livro. Esdras. Esdras 2, 40, 41. Veja a nota no título do Salmo 50. Isso pode explicar por que um salmo aparentemente pós-exílio, Salmo 74, inclui o título a informação de Asaf. Salmos consistem em muitos hinos e orações diferentes, escritos por indivíduos, mas usados pela comunidade. Se considerarmos os nomes que constam como os autores, a data da composição varia do tempo de Moisés, século XV a.C., até um tempo após o exílio, sexto século a.C. ou mais tarde. Alguns dos títulos contêm informações históricas que podem indicar o local e o contexto da escrita. Embora até isso, assim como a autoria, pode se tratar de uma ambiguidade. As informações podem se referir à data de composição, aos locais, mas aos locais onde seus conteúdos estão inseridos, tendo sido escritos algum tempo depois de eventos terem ocorrido. Este é um cenário mais provável. Em muitos casos, este salmo também inclui passagens de ação de graças, mostrando que foram escritas depois de Deus ter respondido suas orações. Contribuições para a Bíblia. A relação entre as ações de Deus e a vida do seu povo e como o povo reagia a elas é a contribuição mais significativa desse livro. Deus nunca falou diretamente em nenhum dos salmos, como sempre fazia nos livros narrativos e proféticos. Assim, os salmos são escritos a partir de uma perspectiva humana, à medida que os autores vivenciam diversas situações da vida. A luta por entender como os atributos de Deus, particularmente a sua soberania e bondade, se relacionam às experiências da vida, é um tema importante na coleção. Estrutura. O livro de Salmos é do começo ao fim um livro de poesia. A poesia hebraica não tem rima ou métrica regular, mas usa um paralelismo que consiste em 2 ou 3 versos que se correlacionam e completam um pensamento. Uma parte do paralelismo se trata de um fenômeno onde o segundo verso ecoa o primeiro. O paralelismo antitético apresenta um contraste entre dois segmentos, e no paralelismo sintético, o segundo completa a ideia do primeiro. Os salmos podem ser divididos em classes hino, 145 ou 150,
Cântico de ação de graças, do 30 ao 32, Salmos de lamento, do 38 ao 39, que são orações ou clamores em ocasião de angústia, Salmos reais, do 2 ao 110, aqueles que respeitam o rei terreno de Israel, Salmos de entronição, o 96 e o 98, os quais celebram a realeza do Senhor, Salmos penitenciais, o 32, 38 e 51, aqueles que expressam contrição e arrependimento, e salmos de sabedoria e didático. O 19 e o 119, que é o que a gente vai ler hoje, os quais tendem a ser proverbais. E aí tem um comentário de Spurgeon referente aos Salmos. Deus permitiu que Davi passasse por muitas experiências, não tanto por si mesmo, mas para que bem de futuras gerações. Sempre que lemos os Salmos deles, podemos nos identificar de uma forma ou de outra. Todas as vezes que encontrei um beco sem saída, ali vejo Davi. Acho que nunca desci a uma situação tão humilhante que não tenha visto uma situação ainda pior. Assim como também nunca subi a um posto tão alto a não ter tenha visto Davi muito acima de mim. Portanto, para cantar a sua música acompanhada dos instrumentos de corda enquanto eu cantava a minha canção. Então essa é a introdução do livro de Salmos. Agora nós vamos ler o Salmo 119. 119, 119. Na versão da Bíblia A Mensagem, que é uma Bíblia bem fácil de ler. Então vamos ler. Salmo 139. Salmo 119 é o mais longo da Bíblia. Eu já trouxe ele lá no canal do YouTube, é só pesquisar 139, 119 que você vai achar. Então vamos ler o Salmo 139. Ó Eterno, um Salmo de Davi. Ó Eterno, investiga minha vida. Faz apanho de todos os fatos. Sou como um livro aberto para ti. Mesmo de longe, sabes que estou pensando. Sabes quando eu saio e quando eu volto. Nunca estou fora da tua vista. Sabes que antecipadamente o que vou dizer antes mesmo de eu indicar. Peraí. O que eu vou dizer antes mesmo de iniciar a primeira fase. Olho atrás de mim e lá está. Depois para cima e lá está também. Tua presença é constante em torno de mim. Isto é maravilhoso, embora eu não consiga compreender totalmente. Existe um lugar para onde eu possa escapar do teu espírito, fugir da tua vista? Se subo aos céus, tu está lá. Se vou ao subterrâneo, lá está também. Se tomo as asas douradas da manhã, rumo ao longínquo horizonte ocidental, tu me encontras em um minuto, na verdade, já está lá me esperando. Então eu disse a mim mesmo: ele me vê até na escuridão, à noite estou imerso na claridade. Isto é um fato, a escuridão não é escura para ti. Noite e dia, escuridão e claridade para ti são a mesma coisa. Escuridão e claridade para ti são a mesma coisa. Assim, tu me moldaste por dentro e por fora, tu me formaste no útero da minha mãe. Obrigado, grande Deus. É para ficar sem fôlego, corpo e alma. Sou maravilhoso, maravilhosamente formado. Eu te louvo e te adoro. Que criação! Tu me conheces por dentro e por fora, conheces cada osso do meu corpo, sabes exatamente como fui feito aos poucos, como fui esculpido do nada, até ser alguma coisa. Como um livro aberto, tu me viste crescer desde a concepção até o nascimento. Todos os estágios da vida foram exibidos diante de ti. Os dias da minha vida, todos preparados antes mesmo que eu tivesse vivido o primeiro deles. Teus pensamentos são únicos e como são belos, nunca os compreenderei. Não consigo sequer enumerá-los. É como se eu tentasse contar a areia da praia. Ó, que eu me levante de manhã e viva o tempo todo contigo, e por fora, Deus, afaste de vez a impiedade. E vós, assassinos, fora daqui. Fora todos os que menosprezam a Deus, encantados com a divindade que não passa de imitações baratas. Vem com o ódio que te odeia. Vê como
Odeio os que te odeiam, ó Eterno. Vê como detesto a arrogância dos pagãos. Eu odeio com ódio puro, total. Teus inimigos são meus inimigos. Investiga minha vida, ó Deus. Descobre tudo ao meu respeito. Interroga-me, testa-me. Assim terás uma ideia clara de quem sou. Vê por ti mesmo se fiz alguma coisa errada e então guia-me na estrada que conduz à vida eterna. Então aqui é a finalização do Salmo 100, um Salmo de Davi sobre a onisciência de Deus. Então agradeço a todos que assistiram. Amanhã eu volto com mais uma live de leitura bíblica. Tchau, tchau e até a próxima.